Vamos falar do São Paulo agora? São Paulo que tomou 3-0 do Mirassol, começou o Campeonato Paulista muito mal, mas pior do que está acontecendo em campo é o que está acontecendo fora, né? Com todos os problemas envolvendo o presidente Júlio Casares, com todo o clima conturbado, investigações policiais, enfim. Teve até empresário de jogador reclamando nas redes sociais. Aciona o Valentim Furlan, que chega para dar as novidades para a gente sobre o Tricolor. E, Valentim, tem notícia nova, né? Muricy Ramalho, qual é a situação de Muricy Ramalho de agora, que está no All Sport? Boa tarde. E aí, gente, boa tarde, Marrinha. Primeira vez que estou no ar com Marrinha, acho prazer estar aqui com vocês dois também. Sobre Muricy Ramalho, o que eu escutei, primeiro, dando um resumão geral, né, a informação do UOL, primeiramente do Estadão, né, o Pedro Lopes e o Gabriel Sá confirmaram há pouco que o Muricy estaria insatisfeito no cargo de coordenador técnico do São Paulo e poderia, nas próximas horas ou nos próximos dias, anunciar a saída dele do clube. O que eu escutei hoje, o presidente Júlio Casares conversou com o Muricy, que está de licença por uma questão pessoal, e inicialmente não há indicação oficial do Muricy em deixar o São Paulo. Por enquanto é isso. De oficial não tem nada, mas sim, a matéria diz que algumas pessoas próximas do Muricy ficaram sabendo desse descontentamento. E vai lembrar, o Muricy está fora do São Paulo desde dezembro, desde o Natal, mais ou menos, quando ele passou por uma questão de saúde. Desde então ele está afastado, está de licença, até agora não retornou. Então, no momento, o Rui Costa e o Márcio Carlos Magno são basicamente as duas pessoas da alta cúpula que trabalham lá no CT da Barra Funda, além do elenco e dos outros funcionários. Então, por enquanto, está resumido aos dois o futebol, mais especificamente ao Rui Costa. O Muricy segue de licença e deve voltar aos trabalhos aí, se voltar, evidentemente, nos próximos dias, mas por enquanto está afastado. Mais uma para esse São Paulo, PVC. Muito se cobrava, né, uma postura mais firme do Muricy. Todo mundo, cadê o Muricy nesse momento de tanta confusão? O Muricy estava afastado por questões de saúde, mas agora a gente tem essa informação, né, de que ele está muito descontente e que ele considera, segundo a notícia publicada aqui no All Sport, que o ambiente interno se deteriorou nos últimos meses e que a situação ficou insustentável. Então, isso pesou bastante para que ele tivesse essa inclinação de deixar o cargo. Valentim, me ajuda com uma coisa aqui, vacilo meu. Como é o primeiro nome do Leite de Barros, filho do Turíbio Leite de Barros, que era fisiologista e que saiu no final do ano? Luiz? Putz, não sei, a gente conhece por Leite de Barros também. Luiz Leite de Barros, enfim, que é muito próximo do Muricy. Então, o Muricy tem algumas razões. Primeiro assim, saíram pessoas do convívio dele. Da confiança dele. Luiz Fernando Leite de Barros, que foi um dos fisiologistas que saíram na reformulação do Departamento Médico e Físico de São Paulo, que é muito próximo do Muricy, até porque o Muricy tem uma história lá atrás com o Turíbio e com seu filho, o Luiz Fernando, muito jovem, e tem uma relação de confiança no trabalho. São Paulo entendeu que tinha que acabar com o vínculo. Esse pode ser um dos aspectos. Agora, tem outros aspectos. Tem gente que saiu, o Carlos Belmonte saiu, o Nelson Ferreira saiu, o Nelsinho, que foi citado na matéria de ontem do Fantástico. Tem um ambiente que não está bom. Tem a entrada do Márcio Carlos Magno, que até onde eu sei, eu não conversei com o Márcio Carlos Magno, a entrada dele no vestiário não foi a entrada mais bem recebida pelos jogadores e por quem estava ali dentro. Então, o ambiente do São Paulo não está satisfatório. E o Muricy está ali pelo ambiente, pela competência que ele tem, como conselheiro do Crespo, como conselheiro do treinador em alguns momentos, do Dorival em alguns momentos. O papel do Muricy não é um papel executivo. Então, se é para ficar com um ambiente ruim, ele vai para casa, ele não precisa trabalhar. Não é esse o ponto. Ele está lá, não é porque ele está lá por prazer, não se trata disso. Então, acho que o Muricy pode estar insatisfeito e o Júlio Casares está muito preocupado. Pode conversar com o Muricy agora, mas o Júlio Casares está preocupado com sexta-feira. Sexta-feira tem a votação do processo de impeachment no Conselho Deliberativo, né? Então, as atenções estão voltadas para isso. E agora, essa crise também em campo, né? Assim, é um jogo, mas é um jogo que você toma de 3-0, ampliam ainda mais essa pressão. E somado a isso, ainda mais, Valentim, teve ainda uma manifestação de um empresário, né? De um empresário relevante, de jogadores importantes como Lucas Moura, Ferreirinha e Pablo Maia, que é o Júnior Pedroso, se manifestou ontem nas redes sociais.
dizendo o seguinte, ele não citou nomes. Então, o Valentim vai trazer para a gente mais informações, mas ele postou no Instagram. Líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas é aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. Líder tem que liderar sua equipe assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assume e tenta aprender com seus erros. É um personagem de fora do clube, né, mas que tem sua participação a partir do momento que ele é agente de jogadores importantes do São Paulo. Ô, Valentim, isso pegou mal de alguma forma, que isso refletiu de alguma forma dentro do ambiente do São Paulo? E dá para saber a quem está direcionado, se é o técnico Crespo, se é a gestão, se é a diretoria? O Júnior é um dos empresários mais bem-sucedidos, né, do futebol brasileiro, também dono do Antony, também do Gabigol, né, que foi para o Santos agora. Então, enfim, uma pessoa influente no futebol brasileiro. Eu falei com o Júnior há pouco, e o que ele deixou claro para mim, até me deu permissão para falar isso em on, é que é uma opinião pessoal dele, e que em nenhum momento ele transmitir isso transmite a opinião de Lucas, de Ferreirinha ou de Pablo Maia, que essa é uma opinião pessoal dele e que só por isso ele acabou publicando, deixando claro que não tem absolutamente nenhum viés com relação aos jogadores mas dele. sobre com quem, relação... Valentim? Opinião dele sobre quem? Eu acho que tá claro que é o Crespo, né? Eu também acho que tá. Pelo menos eu acho que tá muito claro que é o Crespo. Muita gente falando que era para gestão, mas eu tenho por muito claro que é o Crespo. Até porque o Lucas, vale lembrar, né, começou no banco ontem, assim como o próprio Ferreirinha. E os dois entraram no segundo tempo e o São Paulo melhorou no segundo tempo. E ele publicou isso depois disso acontecer. Então, aí não é ele que me disse isso, tá? O que ele me disse é que é uma opinião dele. Mas o que a gente pode interpretar é que talvez a não escalação desses jogadores possa ter deixado ele descontente. E, de fato, o São Paulo tomou 3-0, 2-0, né? Sem esses jogadores em campo. Mas, de novo, até aí já é especulação, né? O que a gente tem com certeza é que ele deixa claro que é a opinião dele, não dos jogadores. Olha quanta coisa a gente já falou aqui, né? Da insatisfação do Muricy querendo deixar o cargo, agora é empresário de jogador, Júnior Pedroso falando aí em relação ao Crespo, um clima tenso na coletiva do Crespo, em que ele falou bastante, o Luciano dando uma manifestação forte fora de campo também, uma derrota por 3-0 e um pedido de impeachment que vai ser votado na sexta-feira. É muita coisa, Rodrigo. Tudo isso aumenta ainda mais a pressão sobre o Júlio Casares, dá pra gente imaginar o que vai acontecer na sexta-feira. Ele perdeu apoio, Júlio Casares, mas ao mesmo tempo tem um conselho que também tem tomado algumas atitudes ali, através de seu presidente, que o ajudaram nesses últimos dias. Luísa, voltando ao que eu falei sobre o Corinthians, assim, tomar pela primeira rodada, se fosse só um resultado isolado, mesmo sendo 3-0 do Mirassol, a gente poderia falar assim, só uma primeira rodada, o time está se preparando. Mas o contexto do São Paulo transforma isso aí numa catástrofe, né? Porque é hoje um clube que moralmente não se sustenta, né? O presidente está sustentando na base de conchavos com colegas políticos, já não tem nenhum apoio da torcida, não consigo imaginar um São Paulino hoje que apoie de forma entusiasmada o Júlio Casares. Não tem hoje credibilidade nenhuma dentro do mundo esportivo, mercado, enfim. Depois de tudo que aconteceu e que ele ainda não deu explicações plausíveis para nada, nenhuma das investigações estão postas, nem a questão de depósito de dinheiro, nem a questão dos camarotes, nada foi explicado ainda agora, né, de uma forma transparente. Então, eu acho que o contexto do São Paulo é muito problemático para o ano. E a gente vai descobrir se você vai ficar sangrando durante o ano inteiro se não tiver um impeachment, que aí, digamos assim, esse acordo com aliados ou tem presidente do conselho e tal, consegue sustentar o Casares, e aí o clube vai ficar sangrando durante o ano inteiro, e aí não vai adiantar ter ninguém tentando isolar o futebol. Não vai adiantar ter Muricy ou não ter Muricy, ou que tenha outra pessoa relevante que venha a ser contratada para o futebol de São Paulo. Não vai adiantar. Se o Casares ficar no clube, o clube vai ficar sangrando até o fim. E se o Casares sair, ainda vai depender de qual vai ser a solução para a saída dele, para saber se o clube vai parar de sangrar. Porque se ficar a mesma coisa ali, um acerto para ficar mais ou menos as mesmas pessoas, não vai resolver muita coisa. Então, eu acho que o São Paulo, menos o resultado ali, é só um reflexo do que estava acontecendo fora de campo. É um clube completamente perdido, com o técnico e um dos principais jogadores, que é o Luciano, com as entrevistas totalmente desanimados, né? O que é compreensível. Imagina você trabalhar num lugar que o seu chefe está para ser retirado por acusação de corrupção. Como que alguém vai entrar tranquilo para trabalhar numa empresa assim?
Então, eu acho que o São Paulo tem que resolver o seu problema até sexta-feira. E se não resolver, vai ficar sangrando e a gente vai provavelmente ver mais coisas como essas aí desse resultado da dominação, que nesse caso eu acho que sim é um reflexo preocupante por conta do contexto todo. Eu ouvi duas hipóteses hoje, Rodrigo, Valentim e Luísa. Mas a gente primeiro tem que ter a votação na sexta-feira, evidentemente, né? Mas são conversas de bastidores do São Paulo. A oposição se animou um pouco mais, ela está tentando com ação para tentar diminuir de novo para 2/3 o limite para 177 votos para a votação do impeachment. Não sei se isso vai passar ou se não vai passar, mas a oposição entende que hoje há muitos dos apoiadores do Júlio Casares envergonhados e que têm receio da repercussão do não impeachment na sexta-feira. Eu continuo com a avaliação de que dificilmente o impeachment vai passar, mas há um ânimo um pouco maior do lado da oposição de que o impeachment pode passar. Segunda coisa de bastidores que eu ouvi hoje de manhã. Há quem cogite que o Júlio Casares espere pelo não impeachment para que na semana que vem ele não renuncie, mas peça uma licença por problemas de saúde. Tem gente nos bastidores do São Paulo cogitando esta hipótese. E ficaria o Raul Macis como presidente até o final do ano, ou até o Júlio baixar a poeira, cuidar dos problemas de saúde e voltar para o cargo. Nada disso vai se confirmar. Primeiro tem que saber o que vai acontecer no impeachment. Mas veja como tem uma série de conversas nos bastidores do São Paulo que não são praxe. O São Paulo era historicamente o clube que resolvia suas questões dentro de 4 paredes. Era assim que se resolvia. E tem uma discussão sobre, apesar de tudo isso, vamos falar sobre futebol, que aí tem a ver com a questão do Júnior Pedroso, que é a opinião do Júnior Pedroso, não dos jogadores. Quando você vê a parada técnica e você vê o comportamento dos jogadores do Mirassol em relação ao Guanais e o comportamento dos jogadores do São Paulo em relação ao Crespo, você vê uma diferença de compromisso. E a frase que se ouve também ali nos bastidores é: ok, o São Paulo tem uma série de problemas políticos e de problemas de vestiário que explicam o time estar jogando mal. Mas por que um time com 3 zagueiros e 3 volantes toma 3-0 do Mirassol e não reage? E o Crespo não foi para a coletiva responder a essas questões. Ele fez uma análise sociológica do São Paulo. E em meio a tudo isso, Valentim, o que você mais tiver de informações para a gente também, mas o São Paulo anunciou a contratação do zagueiro Dória. A gente já tinha antecipado aqui, contrato de 2 anos, né, 2 temporadas, mais uma terceira pendendo por metas. Tá fechado, chega de graça, jogou no São Paulo há 11 anos, volta agora. O São Paulo tem 2 zagueiros, né, de 2015, agora tem o Rafael Tolói, que não é titular, e o Dória, que também não se sabe se vai chegar como titular absoluto. Queria só dar uma pincelada especificamente sobre a reação do Morumbi à postagem do Júnior Pedroso. Eu falei com bastante gente hoje cedo, e o que me cravaram é que houve 0 repercussão da postagem do Pedroso no Morumbi. No Morumbi não teve repercussão nenhuma. E na Barra Funda, a questão é que tá todo mundo de folga hoje, né? Por causa da partida de ontem, a representação oficial do elenco é só amanhã. Em um primeiro momento, o foco no Morumbi está em quê? PVC, qual que é o foco do Morumbi essa semana? Impeachment. Isso. Vamos votar. Não vai sair disso. Resultado desse, interfere? Não. Do que? Do impeachment? Interfere muito. Olha só, outra coisa que eu ouvi de manhã. Os jogadores sabem que se não ganhar do São Bernardo, tendo impeachment ou não tendo impeachment, vai ter manifestação na frente do CT no sábado de manhã, véspera do Clássico contra o Corinthians. Olha a semana de São Paulo. O São Bernardo é líder por um acaso, ok, ou porque fez 4 gols. O São Paulo vai pegar o líder na quinta-feira e o Corinthians em Itaquera no domingo. E não deixando de exaltar também o feito do Mirassol, né? Que é claro. Um time estruturado, é um time que está na Libertadores hoje, esportivamente. O Mirassol está acima de São Paulo, tanto que o Mirassol está na Libertadores deste ano de 2026 e o São Paulo não. Oi, Valentim.
Não, o São Paulo já começou na zona de rebaixamento, que começa com S, né? Então é o penúltimo time na ordem alfabética Tem da que ver o tabela. número de Então, cartões. Eu também faço a classificação. Eu também faço a classificação por ordem alfabética, mas a gente tem que ver o número de cartões. O rebaixamento Pediu. no campo. Diga, Valentim. Desculpa, não, e só ressaltar, né? A crise institucional de São Paulo, dizem, começou depois de um 3-0 para o Mirassol, né? Que foi quando o Casares começou a despachar da Barra Funda, quando indicou o Carlos Magno como superintendente geral, e o São Paulo agora se aprofunda numa crise justamente com 3-0 contra o Mirassol. É só o primeiro jogo, né? Foi um primeiro jogo, mas foi um 3-0. E nesse regulamento novo, Rodrigo, e com essa confusão toda, rebaixamento é um risco real para o São Paulo? Para todos os clubes, né? Porque é uma primeira fase muito curta. Você pega times que estão se preparando há mais tempo, porque não precisaram dar férias, não foram até o fim do Brasileiro. Muitos deles não é o caso do Mirassol, né? O Mirassol mesmo acabou a temporada no mesmo momento do São Paulo. Estava até olhando aqui, mas o Mirassol teve, como sabe, a gente sabe que teve um certo desmonte, né? Não trocou o time inteiro, mas tem uma quantidade de modificações significativa em relação à temporada passada, né? Já começa dando de 3-0 no São Paulo, né? 14 jogadores. O Mirassol perdeu 14 jogadores. Eu estava tentando olhar pelo titular, eu não consegui comparar aqui o PVC, mas eu acho que deve ter, pelos jogadores que eu estou vendo aqui, o Mugni é novo. O Antônio Galeano, que entrou no segundo tempo, é novo. Neto Moura também não é novo? Não, Neto Moura estava. O time que jogou ontem, então, o Walter estava, o Daniel Borges era reserva do Lucas Ramon. O Lucas Ramon tem contrato com o São Luiz Paulo. Otávio já estava, O Reinaldo já Vitor estava. estava. O quarto zagueiro ontem quem foi? Quarto zagueiro... João Vitor, tá aqui. O João Vitor estava, o Luiz Otávio estava machucado, mas estava. O Reinaldo estava, Neto Moura, José Aldo, o Alisson estava, o Mugni não estava, o Mugni não estava. O centroavante falso foi... André Luiz, aqui. O André Luiz estava. O time titular não mudou. O time titular mudou, mas o time titular de ontem estava. Mas são 14 jogadores que foram embora. Porque Estou mais na reserva, estou vendo alguns aqui. Aí entrou o Mugni, que é novo, o Galeano, que jogou no São Paulo, que entrou no segundo tempo. E o André Luiz foi contratado agora, então tem o André Luiz, jogadores eu pensei que não, o André Luiz, então eu errei. O André Luiz é novo. Então, o Mugni e o André Luiz, os novatos. O Luiz Otávio ficou o segundo semestre inteiro machucado, mas estava no elenco. Mas são 14 que foram embora. Muitas mudanças. Valentim, obrigada. Valeu, gente. E ressaltando, o Crespo 100% respaldado pelo São Paulo hoje, tá? Falei com várias pessoas da diretoria, por enquanto zero chance de troca. Pelo contrário, acho que é o cara certo para guiar o São Paulo nessa caminhada difícil no futebol. Valeu, tamo junto. Valeu. Respaldado, eu não vou renunciar do técnico de futebol. Quando tá prestigiado é porque o prestígio não tá assim dos mais altos.